Sou Isabela, sou residente do primeiro ano de cardiologia. Vou apresentar o primeiro caso da sessão de hoje. O primeiro caso, paciente do sexo masculino, 61 anos, natural aqui de São Paulo. Ele chegou em consulta se queixando de uma dor torácica na região retroesternal implantada, desencadeada por esforço com alívio ao repouso, duração de cerca de 5 minutos, com início há 4 anos. E ele refere que atualmente essa dor vem limitando suas atividades. Ele negou dor em repouso e negou outras queixas cardiovasculares. De antecedentes relevantes, ele é hipertenso, diabético, teve um AVC isquêmico em 2018, ficou com uma sequela à esquerda e nega tabagismo e etilismo. Casos dessas medicações de uso contínuo, AS, atorvastatina, losartana, atenolol, hidroclorotiazida e metformina. Exame físico dele, nada que chamasse a atenção. De exames laboratoriais, tem uma anemia normocítica normocrômica e uma disfunção renal, com clearance de 45. O eletro dele mostra alteração de repolarização em parede anteroseptal. Mas é diferente, né? Porque se você olhar V1 e 2 também, complexo, continuado com a AVL, é um padrão que sugere periodização precoce, né? O ponto de foto está acima da linha de base nos dois e em V3 também. O que pode significar alteração na aplicação, só que realmente e tem um outro detalhe, o R de V2 e de V3 é praticamente do mesmo tamanho do S, né? Ele tem um elétron um pouco diferente do habitual. O CRS tem empastamento na ascensão, na porção inicial, então é um eletro anormal. Exatamente. Provavelmente ele já teve algum evento coronário. Mas eu falei, doutor, que era alteração de repolarização. Você entendeu que eu falei que era? Não, eu só estou indo a mais para mostrar. Você falou, mas não é uma alteração de repolarização como o ST achatado, é um pouco diferente. É uma alteração do ST com supra. Isso é diferente de você ter alteração difusa da repolarização. Geralmente, correto? Tem essa denominação quando tem T achatado, algum T levemente invertido. Alteração difusa. Aqui não é bem difusa, né? Você tem alteração meio localizada em um QRS alterado. Ok? Eu estou chamando a atenção que um elétrico é para olhar e falar, opa, isso não é normal de jeito nenhum. O raio-x de tórax, nada que chamasse a atenção também. E aí mostrando o cateterismo que ele realizou no dia 22 de março. Doutor Beto da LAN, da CPT, vai também fazer cateterismo hoje, tá? Então, esse acidente a gente consegue ver bem, já que tem ali uma injeção na coronária esquerda, vai ter uma lesão distal no tronco da coronária esquerda, já de uns 70%, pelo menos. Tem associado ali a uma classificação importante do terço proximal da LEA, deixa eu passar uma aula, se o pessoal conseguir enxergar. Aqui tem uma classificação importante, a gente vê, antes de injetar o contraste, uma classificação ali, seguida de uma lesão importante quase no mouse, na parte proximal da coronária, do ramo descendente anterior da coronária esquerda. Pausa sem contraste. Sim? Pausa sem contraste. Olha lá. Volta lá um pouco. Aí. Uma classificação. Parece que tem um stent ali, mas... Parece. Né? Isso que eu ia chamar a atenção. Deve ser só cálcio, não tem história, né? Aqui, né? E vai se calcificar. Tá. Ó. Dá para ver bem a classificação ali. Pode passar mais um. Essa classificação desce até o terço, ela tem uma lesão difusa, até o terço, quase até o terço médio da LEA. A descendente anterior é fino, mas e a distal tem uma lesão, o leito distal pior, né, lá para baixo. A matéria ruim, não. Mas tem bastante ramo septal e diagonal saindo dela, talvez ainda não deixa de ter essa importância, né? Não, importante ela é. O problema é que ela tem um calibre fino. Nessa imagem a gente consegue já ver a DA mais interiorizada. Tem alguns ramos diagonais sendo mais baixos ali, mais de fino calibre, e dá para ver que depois da purga dela no ápice cardíaco, ele já tem uma lesão também distal, não só aí, que também um pouquinho mais, aí bem importante, ali anteriormente também uma lesão considerável. É uma DA bem doente, o leito distal bem difuso, né, pessoa com neuropatia difusa. Pode passar mais uma. E você vê que é uma DA muito doente, e aqui eu acho que se fosse optar por tratamento cirúrgico,
a gente tem que tratar a DA nesse ramo, na parte média dela ali. Dá um pause para nós, não. Nessa parte mais distal dela aqui, ó, mostra o mouse aqui embaixo. E eventualmente fazer uma diagonal. E eventualmente falta aquela diagonal, uma sequência da mamária para essa diagonal aqui, e essa parte da DA. Ou tentar sequenciar mais alto, mas geralmente mais alto você não acha ela ali. Olha um pouquinho, olha só. Ela é muito na parte gordurosa, esse é miocárdico. Essa, agora dá a impressão que ela é caligrosa. Não, está aproximada. Está aumentada 2 para 3 vezes. Mas vejam lá, você tem a lesão do tronco, depois tem do tronco, tem uma lesão, depois pode ir em frente, pode ir. Aí, depois você tem lesão depois da saída da diagonal aqui embaixo, junto da septal mais embaixo aí, depois mais embaixo. Então, colocar uma mamária aqui embaixo não vai resolver aquela diagonal e a septal. Então, se for fazer uma revascularização, teria que tratar a diagonal e a DA aqui embaixo. Exatamente. Então, é possível com uma artéria, como ele falou. Vamos em frente. Vamos ver o que a gente parece mais. Eu não vê bem ainda os sonos marginais. Não passa pela vamos ver se ele parece Não parece, né? Por enquanto, uma pressão. Olha a calcificação importante na parte proximal da DA. A circunflexa está fechada. Aparentemente está fechado. Vamos passar mais uma. Vamos ver mais uma. Olha lá, agora a ascendência Spider, a gente vê que realmente não tem. Nós temos muito tardio no ramo marginal ali, mas Cuida nossa. não sei nem se dá para tratar. Aquela... Vira para a direita aqui, ali, ó. Ali à direita. Aí, bota o mouse para a direita. Para a direita, para a direita. Para a direita. Aqui, ó. Na coisa da minha mão aqui, ó. Aí parece alguma coisa do ramo. Não dá para ver. Não dá para ver nada. Não dá, tem uma sombra lá em cima, Lu. Mas sobe mais. Aí, mais para cima aí. Só alguma coisa aparece aí, mas. Sim. Deixa rodar, talvez na próxima injeção ele mostre alguma coisa. Vamos ver. Ah lá, tem uma sombra no final. Isso é uma surpresa. Aí, uma coisinha tem, não é uma coisinha, né? É uma conclusão total da bem circunflexo. Bem pequenininha, só a fantasia dela. E a calcificação grave de tronco, né? E a calcificação importante da DA proximal ali, dá para ver bem ali a parte proximal. O pior é que na injeção anterior a gente viu que a diagonal também tem lesão, então ela não vai vascularizar a DA. E agora a injeção na coronária direita ali tem já uma lesão proximal ali uns 50%, eu diria. Depois do terço médio tem outra placa ali, já com uma lesão mais importante, aí tem uma lesão uns 30%, vai. E aí tem uma lesão mais importante já nessa região do terço proximal para médio, uns 70%. Vai devagar agora. 4 a 4. Não, põe no alto. Então, a impressão que dá... Uma difusa também lá na frente é que a CD é enorme, tá vendo? E dá um ramo que faz, às vezes, da circunflexa para a parede inferolateral. Um pouquinho como se complexo, um raminho lá marginal, né? Sim. Isso. Mas do leito distal também é... Também, o leito distal da VP, se eu voltar um pouquinho, Lu, volta um pouquinho aí na imagem. Essa artéria que vai para cima ali é a VP e ela tem uma lesão distal, que é importante também, tá vendo? Então ela tem lesão lá na parte que chega no CD, aqui ela bifurca, VP, então é uma lesão importante distal. Então, é um paciente com coronariopatia difusa, né? Não é um doente com aquela lesão proximal de tratamento mais simples, né? Mas aparece ali alguma coisa do ramo marginal. Mas é tênue também. Então deu para ver a dominância da direita, que é muito grande, né? O PP vai, dá a volta. Deve ter uma oblíqua direita aí para ver melhor a descendente posterior, como é que ela é. Isso. Dá para ver esticada a descendente posterior. Mas olha, acima demais. Deu para achar bem o ramo ventricular importante. Importantíssimo. Vocês viram a diferença de ver de um lado e ver do outro? Na primeira imagem, aquele ramo aparecia como uma cobrinha. Só que você está olhando, ele faz isso aqui, eu estou olhando aqui. Agora você fez isso aqui, você está vendo aqui. Importante é para isso que serve. Esse é o único ramo legal dele. Olha lá o ramo marginal aparecendo. Tem o marginal lá em cima. É fininho, bem um pouquinho desenvolvido. Põe em alto. Vai melhorar no alto. Tá? Tá não. Tá? Então tá. Fico desenvolvido aqui. O problema é que a descendente posterior parece ser
inabordável, é muito fina. Sim, mas a VP é importantíssimo. Não, Né? a VP sim. Sobrou a VP A para DA, dar uma boa safena. O resto vai ser, se Deus quiser, na hora. passa mais uma aí, vamos ver. É isso? É isso aí. A DA é tratável, né? A DP talvez também aí, ó. A DP lá na distal também tem alguma coisa. Mas aí se aproximou, né? Eu acho que ela é fina. Em todo caso, é um caso chato. Passa mais uma aí para a gente ver. Nós temos um zero dele ainda, vamos testar. Fala. Mas é pequeno. Para no final da sístole, vai devagar. Olha aí, só para quase nada. Pelo contrário, ele pode até ser hipertrófico. Você veja a impressão dos papilares aqui embaixo e em cima. Pode até explicar que ele eleva um pouco e se aplicar aquele soprinho que está mantido. Mas ele pode ser hipertrófico. Por isso que ele tem um empastamento. Técnico não tem, né? Mas provavelmente ele é um hipertrófico. Tem uma range. Ah, não, isso aí dá mais de 60%. Dá. É porque ele contrai bastante, que fala do medicamento. Não, isso dá 60%, pelo menos, se você fizer o método de dose, que é planimetria, isso aí dá 60%. Agora, é claro que pelo eco você vai ter uma ideia um pouquinho melhor se você fizer o cálculo dos trips. Mas enfim, a cilíndrica é bom ou pode ter? O Carlos entrou. Chegou a ver esse CAT ou não? A gente vai passar aqui rapidamente para você. Eu vou explicar. Resumindo, cara, é um paciente que tem angina, Certo. 7 anos, né? 61. Tem angina, tem comorbidades, e veio para cine. Tem um eletrocardiograma estranho com o supra-V1-V2 que se mantém, com o QRS que sugere hipertrofia, sem critérios clássicos de hipertrofia, e essa cine, que é para você ficar com medo, porque eu já fiquei. A gente já viu a cine, já viu, o Dalan já deu a opinião dele, o Dalanzinho. Perfeito. Mas você vai ver essa DA. A CX é fechada, né? Isso. O tronco tem lesão grave e a DA é fantástico. Uhum. Diabético, paciente. É diabético. Não é insulino dependente, né? Há 15 anos. É diabético. Diabético há 15 anos. Pode ir, Esses pais é importante, né? Porque já acaba você acha da spider. Uhum. É uma spider. É uma spider. Só está faltando uma parte da aranha. Pode passar o próximo, por favor. Pode passar o próximo. Uhum. Perfeito. Tem ventriculografia? Tem. Passar. Parece que tem uma perdazinha apical já, né? Tá bom. Eu não ouvi a opinião do professor Dalan, mas a minha impressão é que o leito distal da DA, minha sensação é que é muito ruim, né? Vamos falar um pouquinho dos scores, eu acho uma boa. Um síntese score anatômico de 43,5, né? Então, só relembrando, acima de 33 a gente já considera
uma complexidade anatômica muito alta, tá? É uma mortalidade em 10 anos para cirurgia de 18, de angioplastia 24, tá? E desfecho composto, óbito, novas revascularizações e infarto, 14% com cirurgia, 14,9% com cirurgia e 20,9% com angioplastia, né? Então, quando a gente olha para os scores, me parece favorável para o tratamento cirúrgico olhando para os scores. Pode passar o próximo, por favor. É um Euroscore baixo, 1,2%. Pode passar o próximo. E um risco de sangramento elevado, tá? Então, um precise DAPT de 27, também relembrando, precise DAPT acima de 25 é um paciente com alto risco de sangramento. Então, um paciente que a gente, para guiar a nossa terapia antiplaquetária dupla após a intervenção, né? Então, um paciente com alto risco de sangramento, a tendência hoje é abreviar a terapia antiplaquetária dupla. Tá? Então, assim, com relação à anatomia desse paciente, de novo, eu não ouvi a opinião do professor Dalan. A DA me pareceu uma doença difusa, né? Tem a lesão grave no tronco, mas depois a DA com uma doença difusa. Tá? À direita, tem uma lesão no terço médio longa e uma lesão num grande ramo ventricular posterior, um ramo muito importante, tá certo? A minha sensação, de novo, eu preciso ouvir a opinião da equipe de cirurgia, a minha impressão é que a DA seria um vaso ruim para anastomose, mas aí eu precisaria explicar o que eles têm a dizer. Minha sensação, pelo menos. Para a intervenção, precisaria metalizar a artéria, né? Mas com esse ventrículo aí, existe uma chance desse paciente estar realmente bem sintomático. E tem o tronco também. O tronco. A lesão do tronco é bem simples de ser tratada, tá? O chato é a DA, principalmente a parte distal, que a gente precisaria usar stents mais finos, com muito cuidado, para não ter nenhum problema no vaso, né? Mas precisa metalizar o vaso. Tá? A DA precisa colocar múltiplos stents. Tá? A direita seria um stent longo no terço médio e eu trataria a VP. Tá? A DP muito fina, doença difusa, a DP não dá para tratar. Então, a minha opinião é que esse caso seria para tratamento percutâneo, a despeito dos scores, por causa da qualidade do leito distal dessa artéria. Eu só teria uma tendência a indicar a cirurgia caso a mamária DA for factível, tá? E caso a gente consiga ver melhor a artéria circunflexa. Tá? A artéria circunflexa pela angiografia ela não aparece bem, tem alguma colateral da coronária direita, e o ventrículo me parece ter viabilidade naquela parede lateral. Então, se a gente conseguisse ver essa artéria circunflexa, de repente com a angiotomo, consegue identificar aí colaterais que muitas vezes a gente não vê na coronariografia, seria mais um fator para eu tender a indicar a cirurgia. Caso a CSX não seja revascularizável e o cirurgião considerar que a qualidade da mamária DA for ficar ruim, as angioplastias, tanto da DA quanto da direita, são factíveis. Bom, eu vou dar minha opinião agora. Eu acho que todo caso que é muito discutido é porque não existe um consenso direto numa das condutas. E esse é o caso. É um paciente jovem, 61 anos, apesar que ele tem um antecedente muito importante, que eu acho que tem que ser valorizado, é um AVCI em 2018 com sequela motora. Então, é um paciente já problemático, né? É diabético e esse filme, acho que deve ter sido feito fora, ele também está muito pouco ampliado. Isso já são coronárias ruins e quando amplia menos fica pior ainda, né? E às vezes a gente tem uma surpresa um pouco melhor quando opera esses casos. Eu concordo com tudo que foi falado, é uma DA ruim, ela é difusamente lesada, tem aquela primeira obstrução no tronco, de uns 80%, que é tratável hemodinamicamente, mas é uma lesão no tronco. E depois disso, a DA tem uma obstrução importante no seu início, de uns 70%, antes de um ramo diagonal bem razoável. E quando eu já estava desistindo,
o campus. Eu não espero nada da CX, não. Mesmo vendo tomografia, etc., é uma artéria que, para revascularizar, ela vai ser muito, muito inadequada. Então, mas existe um ramo, o que animou um pouquinho foi a ventricular posterior da coronária direita, que é um belíssimo ramo e que atende toda a parede inferolateral. A partir dessa artéria, que é bem revascularizável, animou um pouquinho numa eventual indicação cirúrgica, que não é de primeira linha, mas poderia ser feita essa VP e ali uma sequência diagonal DA, mesmo sabendo das limitações desse vaso. Não é um caso ideal para operar. Em não havendo alternativa, eu indicaria a cirurgia, porque é um paciente muito sintomático. Eu estava lendo a história dele, escrita aí no prontuário e também muito bem apresentada. Ele atualmente está limitado para atividades diárias, o que às vezes pode ser um pouco mascarado por essa sequela em hemicorpo esquerdo, mas não deixa de ser um paciente limitado. Então, eu não afastaria a possibilidade de uma intervenção cirúrgica, ainda que com resultados duvidosos. Mas para a ventricular posterior direita, possivelmente daria um belíssimo enxerto, e a DA é um enxerto que dá para fazer. Não é ideal, mas dá para fazer. Talvez a circunflexa, né, se acha uma marginal. Bom, é interessante a nomenclatura nossa, né? De acordo com according to the law, a partir de 60 anos, todo mundo é idoso. A gente considera 61 jovem. Vocês são crianças, recém-nascidas. Não é? Mas tudo bem, dá para entender. 61 anos hoje é absolutamente plena atividade. Até abração. Né? Bom, é simples. Quer dizer, dá para operar. A angioplastia tem uma série de dificuldades para tratar principalmente a descendente anterior e a APP. Creio que se for fazer alguma coisa, quem mandou sugeriu cirurgia, não é isso? Sugeriu cirurgia, era com relação ao leito do pau. E o que você acha? Olha, eu fiquei com bastante dúvida no caso, viu? Considerando assim, o cateterismo, ele é cirúrgico, a minha dúvida seria o leito distal, se a cirurgia dissesse que conseguiria fazer uma malha DA, seria cirúrgico. Sim. Tem a questão do AVC, que também chama atenção com relação a ele ter um AVC pré-operatório. Eu acho que talvez... A sequela dele é importante? Ele é endoplégico? Não. Eu que atendi no ambulatório, ele, apesar da sequela motora, ele é bem funcional, assim, não é uma sequela da... E o shape score... Daria para encarar uma cirurgia. Agora, se a gente tivesse poderosas medicações, talvez a gente pudesse amenizar a dor dele. Bastaria, não sei quanto está a frequência cardíaca, associar se a frequência é elevada. Já usa já está usando atenolol. Frequência alta? Isso aqui. Então, daria para dar ribabradina junto e, de repente, ele melhorava da gente. Mesmo que a gente dê. Ele é tronco, mas a gente vai dar uma prioridade para ele, que vai ser chamado daqui a 4 meses. Está chamando os troncos. Tem gente aí de novembro já liberado, tem não for liberado. Então, acho que é isso mesmo. Acho que, na minha opinião, é cirurgia, sim, com essas ressalvas. E para melhora de prognóstico e sintomas, né?